Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje, eu, professor Mábio, de Biologia, do nosso Sistema Público de Ensino do Estado do Acre, estou aqui para falar um pouquinho mais para vocês sobre as particularidades do Enem, em se tratando de Biologia, hein? Biologia. Ok. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre biotecnologia e síntese proteica. Biotecnologia é um assunto que vem sendo tratado com mais ênfase nos últimos anos, ok? Então, se prepare um pouquinho mais para essa biotecnologia, tá? E síntese de proteínas é aquela que já vem conosco já desde muito tempo, aquela coisa lá do DNA, do RNA, do DNA que produz DNA, do RNA que é produzido a partir do DNA. Bom, vamos falar sobre isso agora. Olha só, no restaurante, hoje em dia, não será que é hoje em dia? Não, daqui mais um tempo, no restaurante, aí o rapaz pede, tá ali com o menu, de entrada, asinhas de porco empanadas. Pelo amor de Deus, asinhas de porco, e porco tem asa? Aí a namorada dele diz assim, e para mim, coxinhas de lambari flambadas. Peraí, o que é? Porco tem asa? Não, né? Mas se houver uma transgenia, uma alteração ou uma inserção do material genético de um outro ser no outro, nós vamos poder ter porco com asa. Ou então nós vamos ter lambari com coxinha. Espera aí, o que é o lambari mesmo? Lambari é um peixe. Vocês nunca viram peixes com coxas, ok? Mas, falando em transgenia, transgênico, o que é? É um dos ramos da biotecnologia. A alteração ou a inserção do material genético de um ser no outro ser, tá? Para que esse tenha alguma benefício para a humanidade. Nós estamos tratando aqui biotecnologia de benefício para a humanidade, para o ser humano. Tudo bem? Vamos continuar. Lá no Enem, ele pediu assim, questão, Enem 2018, dia desse, prova amarela, questão 112. Um estudante relatou que o mapeamento do DNA da cevada, peraí, pessoal, o que é cevada? É aquele vegetal da qual é utilizado para produção de cerveja. Foi quase todo concluído e seu código genético desvendado. Olha só que legal. Chamou a atenção para o número de genes que compõem esse código genético e que a semente da cevada, apesar de pequena, possui um genoma mais complexo do que o humano, sendo boa parte desse código constituída de sequências repetidas. Beleza, ponto. Nesse contexto, o conceito de código genético está abordado de forma equivocada. Eu vou ler com vocês aqui só o comando, rapidão. Cientificamente, esse conceito, quer dizer, de código genético, é definido como o quê? Espera aí, agora vamos entrar aqui noutra parte. Vamos lembrar ou fazer outras ponderações a respeito. O que é mesmo a biotecnologia? É a utilização de um ser vivo em benefício da humanidade. Por exemplo, biotecnologia, a clonagem. A clonagem da ovelha Dolly, que vocês já escutaram falar. O transgênico, que nós acabamos de falar, asinhas de porco. Não. Quer dizer, sim, pode acontecer. Tem um experimento feito, puxa para mim, que lá nossos cientistas, eles fizeram o seguinte, eles conseguiram colocar o gene humano em um camundongo, e o camundongo, ele nasceu com uma orelha humana na parte traseira do seu corpo. Ok? Outro exemplo de transgênico hoje é a produção de melancia quadrada. Isso é uma transgenia também. Ok? Quer dizer, material genético de um ser foi inserido no outro ser. Então, esse outro ser apareceu com características que não era dele. Ok? Transgênico.
Outro tipo de utilização da biotecnologia é a do DNA recombinante. Isso aqui para a produção de hormônios, por exemplo, de insulina, isso é ou foi bastante importante para a espécie humana. Ok? Vamos continuar. Falar mais um pouquinho. Eu já sei o que é biotecnologia, mas eu quero saber mesmo o que é código genético, professor. Código genético é a sequência de 3 bases, é só a sequência de 3 bases presentes no RNA mensageiro. Mas o que é o RNA mensageiro? É a informação formada a partir do DNA. Só lembrando da síntese de proteínas. Olha só, para sintetizar uma proteína, o DNA ele se duplica, ele se autoduplica. É lógico que ele sozinho não vai fazer, ele depende de proteínas pré-formadas. Mas ele então, ele se autoduplica, isso se chama duplicação. Depois, esse DNA ele vai formar o RNA mensageiro, quer dizer, ele vai formar os RNAs. E o que a gente está querendo para a sequência da síntese proteica é o RNA mensageiro. RNA mensageiro é aquele que leva na íntegra a informação genética ao local de produção de proteínas. Ok? Qual que é o local de produção de proteínas? São os ribossomos. Mas peraí. Aí então, isso tudo estava acontecendo no núcleo. O RNA mensageiro sai do núcleo. Processo onde o DNA produziu o RNA mensageiro chama-se transcrição. Agora, o RNA mensageiro sai do núcleo e leva a informação ao local de síntese proteica, que é o ribossomo, ou que são os ribossomos. Lá, o ribossomo, que é formado de RNA ribossômico e proteínas, vai amparar o RNA mensageiro, pode ser, e aí esse RNA mensageiro vai aguardar a chegada, dependendo da sequência de 3 nucleotídeos, a chegada do RNA transportador, que vai estar trazendo consigo um aminoácido para acontecer a tradução e consequente formação de proteínas. Ok? Mas eu vou falar um pouquinho mais disso aqui na frente. Olha só, transcrição e tradução. DNA se autoduplicou, e aí, depois, o DNA, ele produziu o RNA mensageiro foi lá para o ribossomo, e então ele foi traduzido para a formação da proteína. Ok? Vamos adiante. O que tem mais? Vamos lembrar aqui que o RNA mensageiro, ele ficou cheio de partes quando ele foi formado, cheio de partes que não eram genes. Daí, então, acontece o splicing. O splicing é a retirada das regiões que não formam genes do RNA mensageiro. Ok? Por quê? O RNA mensageiro ele tem que estar íntegro, ele tem que estar completo para formação e consequente sequência dos aminoácidos, chegada dos aminoácidos. Ok? Então ele tem que ter a informação genética na íntegra, bonitão, sendo ele completo. Splicing é a retirada das regiões que não formam genes. Legal. Só lembrando, o que é mesmo o DNA recombinante? É aquele na qual se utiliza material genético de um ser, vamos considerar assim, material genético do ser humano, inserido no material secundário genético de uma bactéria, e aí essa bactéria começa a produzir proteínas para o ser humano. O exemplo clássico disso é a produção de insulina. Ok? Isso é DNA recombinante. Bom, outro parte da nossa biotecnologia são os transgênicos, que aí eu já venho falando com vocês desde o início, aquela coisinha lá da asinha do porco. Então, utiliza-se seres vivos, inserindo nele informação genética de outro ser vivo. Tá? Outra parte da nossa biotecnologia
é a clonagem. A clonagem que nós mais conhecemos é a clonagem reprodutiva. Como assim a que mais conhecemos? A ovelha Dolly. Ela, então, foi produzida a partir da informação genética de uma ovelha, só que inserido essa informação genética de uma ovelha no ovócito, ou seja, no óvulo, de outra ovelha. Daí nasceu a ovelha Dolly, ok? Mas existe também a clonagem terapêutica. A clonagem terapêutica é quando uma célula ela recebe o material genético de outra célula já diferenciada, uma célula gamética, recebe a informação genética de uma célula diferenciada. Aqui a gente tem anotado como sendo célula somática e célula gamética. Daí, a cultura dessa célula e a formação das células que o indivíduo está precisando. No caso aqui, está descrito neurônios, está descrito células musculares ou está descrito as hemácias. Ok? Muito bem. Agora a gente volta para a questão. Vamos voltando para a questão. Será que nós já conseguimos falar cientificamente o conceito de código genético? É definido como trincas de nucleotídeos que codificam os aminoácidos. Eu falei para vocês que aquela trinca de nucleotídeos lá do RNA mensageiro é a que vai indicar o nosso código genético. Tá, parece que essa aí está correta. Mas vamos ver aqui. Será que não é a localização de todos os genes encontrados em um genoma? Não, isso aí é genoma. Tá? É o conjunto de todos os genes, não o código genético. Será que não é a codificação das sequências repetidas presentes em um genoma? Também não. Nós temos só 3 nucleotídeos para poder ter um código genético. Tá? Não precisa mais que isso, não. Letra D. Conjunto de todos os RNAs mensageiros transcritos em um organismo. Não, esse aí não é o código genético. O código genético é a sequência de 3 nucleotídeos do RNA mensageiro. Letra E. São todas as sequências de pares de bases presentes em um organismo. Também não, isso aí é muito amplo. Resposta correta, então, a letra A. Ok? Entendido até aí? Vamos continuando. Agora, nós vamos falar um pouquinho mais de síntese de proteínas. De novo, síntese de proteínas. Olha só, na tirinha aqui, se em tirinhas, uma molécula de DNA está falando assim para uma outra molécula. Preciso que você envie uma mensagem ao Dr. Ribossomo. Lembra, ribossomo é aquela organela que sintetiza proteínas. Do departamento de proteínas. Aê! Aí, então, a outra molécula, que eu imagino ser o RNA, diz assim, pode editar. Legal. CA-CT, CT, ACT, e a molécula de RNA está lá fazendo a leitura disso tudo, né? GU, GA, UGA. Legal. Você pirou? Isso é o contrário do que eu falei. E de onde você tirou esse monte de U? Aí só lembrando, né, que o DNA, ele é formado por 4 tipos de bases nitrogenadas. É a adenina, que é complementar à timina, e a guanina, que é complementar à citosina. Quando o DNA forma RNA, a adenina ela não é mais complementada pela timina, e sim pela uracila. Ah, tá, então é por isso que mudou ali. CT, ele colocou GA. Ok? E mudou. CA, ele mudou para GU. Ele tirou o que era de timina. Ok? Então tá. É que meu computador não tem o T, chefe. Bom, quem manda é o DNA. Quem obedece a ordem aqui é o RNA. Tá bom, manda assim. Espero que dê para ele entender.
isso é uma codificação genética, isso é a nossa síntese de proteínas que está para acontecer. A questão é a seguinte, lá Enem 2021, questão 130, prova amarela. Diz assim, ó, a sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro presentes em um gene de um fungo, constituída de 7 códons, cada trinca de nucleotídeos representa um códon. Um códon, outro códon, 3 códons, 4, 5, 6, 7 códons. Ok? Então tá, pesquisadores submeteram a sequência a mutações independentes. Sabe-se que os códons UAG e UAA são terminais. Ainda tem assim, ó, além do UAG e do UAA, o GA também é código terminal. Para poder começar a síntese de proteínas, nós temos o códon de iniciação e nós temos 3 códons de parada. Ok? A UG é códon de iniciação. Então, toda vez para poder começar a síntese de uma proteína, precisa ter esse códon AUG. E quando aparecer um dos códons, o AG, o AA, ou então o GA, para a sequência dos aminoácidos a serem incorporados. Ok? Então tá, deixa eu continuar. Qual mutação produzirá a menor proteína? Bom, deixa eu ver o que eu tenho aqui para nós. Aqui, uma sequência de síntese de proteínas ali para vocês. E aí nós vamos fazer uma comparaçãozinha. DNA é igual a RNA? Não. DNA, ele é formado por 2 fitas de nucleotídeos. RNA é formado só por uma fita. O DNA tem um açúcar, um monossacarídeo, pentose, chamada desoxirribose. O RNA tem a ribose. Qual é a diferença, professor? Repara aqui comigo que a ribose tem 1, 2, 3, meu Deus, faltou, 4, 5 oxigênios. O DNA, eu colocaria aqui mais um OH aqui e mais um OH aqui para ficar direitinho. Só que eu não colocaria aqui. Ele tirou da ribose um oxigênio. Então ficou desoxi, tirou desoxi, um oxigênio da ribose. Ok? Então tá. Esse é o açúcar do DNA, desoxirribose. Esse é o açúcar do RNA. E quanto às bases nitrogenadas? Citosina, guanina e adenina são comuns ao DNA e ao RNA. A uracila só tem no RNA. E a timina só tem no DNA. Ok? Ou adiante. Legal. Sintetizando proteínas, repetindo, né? Vamos lá. Nós temos o DNA que se duplica, duplicação de DNA. A partir daí, vai se formar o RNA mensageiro, que está aqui, ó. Está aqui. Esse RNA mensageiro, lembrem que vai haver o splicing, vai ser retirada as trincas que não codificam aminoácidos, e aí vai sobrar só a informação genética na íntegra, tá? Ele então vai se deslocar, repara que tem uma seta aqui bem grande, ele se deslocando para o ribossomo é esse que está aqui atrás, e aí no ribossomo o RNA mensageiro vai aguardar a chegada dos RNAs transportadores, que vão estar trazendo consigo os aminoácidos, ok? Aminoácidos livres que vão se juntar para formar
as nossas proteínas. Proteínas, por exemplo, melanina, a hemoglobina, a queratina e por aí vai. A quitina, a miosina, vamos adiante. Ok. Lembra, sempre para iniciar vai ser AUG. Para iniciar a síntese de proteínas, AUG. Para finalizar, o AA, o AG e o GA. Tá? Trinca de nucleotídeos. Vou para adiante. Professor, para que servem os aminoácidos? Nós vamos ter aminoácidos com todas as funções para a produção das nossas proteínas. Nossas proteínas são diversas, nossas proteínas nos caracterizam, e aí nós também temos, e sabemos que as proteínas são formadas por aminoácidos, só que nem todos os aminoácidos nós produzimos. Alguns nós precisamos obtê-los de outra forma, comendo. São os chamados aminoácidos essenciais. Ok? Legal. Vamos voltar para a questão? Vamos voltar para a questão. Opa! Voltando para a questão, nós temos o seguinte. Qual mutação produzirá menor proteína? Vamos por dedução. A deleção do G no códon. Eu não posso deletar esse G aqui, tá? Eu vou deletar isso aqui. Se eu deletar isso aqui, eu vou ter UUU, UUC, AAU. Não tenho ainda códon de finalização, né? Ou terminal. Aí depois, GUA. Aí depois, GUU. AG. Opa, então aqui eu vou continuar tendo a produção de proteína. Então eu não vou ter uma proteína menor do que a prevista aí. Agora, pela substituição, letra A não é. Letra B, pela substituição de C por U. Espera aí, onde é que está o U? O primeiro U está aqui. Eu vou tirar o U e vou colocar o C. CUU é um desses códons aqui? Não. Então eu vou continuar. CUU, GUU, CAA e vou continuar tendo proteína grande formada. Pela substituição de G por C, peraí, vai ter outro fato aqui, ó. Substituição de C por U. Eu não vou substituir o U, me desculpa. Eu vou substituir o C. Então, o primeiro C que aparece aqui é esse aqui, tá vendo? Até o professor se engana. Primeiro C que aparece aqui é esse aqui. Eu vou substituir ele pelo U. E aí eu tenho uma sequência aqui, ó. UAA, que é essa sequência que está aqui embaixo. Opa, então aqui eu só tenho uma proteína formada por 1, 2, 3 aminoácidos. Essa é pequena. Então parece que a B é a correta. Eu vou deixar aí. Substituição de G por C. Onde é que está o primeiro G? Está aqui. CUU não diminuiu nada. Substituição de A por G no códon 7. Não, o códon 7 já está lá longe. E também, se eu mudar o A pelo G, não vai ter alteração. E a deleção dos dois primeiros nucleotídeos no códon 5. Então, também não. Elimino esse aqui, elimino esse aqui. Já estou falando lá do códon 7 e do códon 5. Ou seja, aqui na letra B eu já tenho a minha resposta correta. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Valeu, aproveitem, fiquem com Deus e um abraço.